Olá, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que você esteja bem. Você está no canal Levando Crianças a Jesus e este canal tem por objetivo edificar a vida dos nossos irmãos e levar o Evangelho até aqueles que não o conhecem. Meus irmãos, hoje tem uma mensagem sobre as duas partes da oração para compartilhar com todos vocês. E é importante, irmãos, que todos tenham ouvido a mensagem do último devocional. Ele fala a respeito da oração combativa e estratégica. Irmãos, nos nossos dias há a necessidade de sermos experimentados em oração, em intercessão, em rogos, em clamor, porque a palavra do Senhor Jesus Cristo nos diz que se nós estivermos em oração, estaremos de pé diante do Filho de Deus. E ele fala que a oração nos faz dignos de escapar do mal que sobrevirá ao mundo. Por que que o Senhor Jesus Cristo fala sobre isso? Porque em oração, meus irmãos, nós pedimos muitas vezes por nós, pela nossa vida, pela nossa santificação. Pedimos para que o Espírito Santo venha habitar dentro de nós. Pedimos coisas que são necessárias para vivermos com Cristo, para estarmos em comunhão com Ele. Tá certo? Bom, as duas partes da oração. Quero ler para vocês Filipenses capítulo 4 e eu vou ler do versículo 5 até o versículo 9, que diz: Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. E o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei. E o Deus de paz será convosco. Bom, meus irmãos, as duas partes da oração estão aqui no versículo 6, que diz sobre petições, oração, súplica e ação de graças. Muitas vezes, quando nós oramos, nós pedimos e suplicamos, clamamos, enfim, todas essas coisas. E nos esquecemos da outra parte da oração, que é também muito importante, que é a ação de graças. Bom, muitas vezes quando nós fazemos alguma coisa para alguém, nós gostamos, de que a pessoa reconheça e nos dê um obrigada. Enfim, isso faz parte da nossa natureza carnal, Deus, o Pai, Ele não ensina através da sua palavra ou agradecimento ou ação de graças por causa disso. Ele ensina na sua palavra a ação de graças porque o reconhecimento que nós fazemos por todas as coisas que Deus tem feito para nós, Ele nos leva a pensar nas coisas celestiais. Ele nos leva a pensar naquilo que nós recebemos da parte de Deus, o Pai. Ele nos leva a pensar em coisas que Deus fez por nós que só Ele poderia fazer. Então, meus irmãos, isso tem um efeito dentro do reino espiritual. Ele nos ensina, através da sua palavra, a fazermos ação de graças, ou seja, agradecer em oração,
por causa de uma libertação que é operada através do louvor de gratidão, né? O momento de ação de graças na oração é fundamental porque muitas vezes estamos debaixo de alguma opressão, nosso coração está carregado, temos preocupações, pensamentos malignos. E quando então nós oramos e começamos a agradecer, esses demônios se afastam de nós. E passamos então a ter uma oração leve, prazerosa, né? Tanto para nós como para Deus o Pai. Passamos a ter uma oração profunda, uma oração que, sabe aquela oração que você não faz em 5 minutos e já faz amém? Uma oração que mostra que a gente não está com desejo de orar? Uma oração feita com pressa, muitas vezes por um sentido de obrigação. Então, o louvor em agradecimento ao Senhor Jesus Cristo, a ação de graças, o reconhecimento daquilo que Ele fez e continua fazendo pelas nossas vidas, é uma arma poderosa de libertação. É uma arma poderosa para que a nossa oração se estenda, se aprofunde. E isso acaba impactando diretamente na nossa comunhão com o Senhor Jesus Cristo, certo? Isso acaba impactando até mesmo em experiências com Jesus. Então, meus irmãos, se pudermos classificar a oração em duas partes, uma será de clamor, súplicas, pedidos, né? E a outra é a de ação de graças, reconhecimento, agradecimento, né? Quando nós agradecemos, estamos reconhecendo aquilo que Deus, o Pai, fez por nós, que Jesus fez por nós, tá certo? O Espírito Santo, né? Então, vamos dar aqui alguns exemplos para que fique mais fácil de ser compreendido. A palavra de Deus nos diz que nós devemos nos alegrar pelo nosso nome escrito no livro da vida. E por que o Senhor Jesus Cristo disse isso? Por que isso deve ser um motivo de alegria para nós? Porque foi através do sacrifício de Jesus Cristo. Ele, irmãos, não escreveu o nosso nome no livro da vida de maneira fácil. Ele escreveu de uma maneira árdua, com uma dor excruciante. E é por causa disso que nós precisamos agradecer ao Senhor Jesus Cristo por sua obra na nossa vida, na nossa salvação. E a outra parte, nós podemos pedir a Ele que derrame da sua vida em nós. Outro exemplo de ação de graças é quando você para analisar e refletir e você fala sobre isso em oração com Deus o Pai, por toda a transformação que Ele já iniciou no seu coração, que Ele já trouxe ao seu coração. Isso é importante. E na outra parte, você pode pedir mais. Você pode pedir que Deus o Pai derrame sobre o seu coração o Espírito Santo, porque na palavra de Deus diz que Ele traz amor sobre nós. Quanto mais nós amamos as pessoas lá fora, mais nós queremos ter uma vida com Deus para poder alimentar estas pessoas da palavra, para poder estar perto dessas pessoas com aquilo que é verdadeiramente o amor de Deus, amparando as pessoas. No momento, nós agradecemos ao Senhor Jesus Cristo pelos livramentos que Ele nos dá. Muitas vezes esses livramentos a gente não chega nem a perceber, mas sabemos que Ele nos livra, porque a palavra de Deus nos ensina isso. Outras vezes, meus irmãos, nós pedimos também, certo? Na outra parte da oração, nós pedimos: Jesus, continua nos livrando. Existem tipos diferentes de mal, irmãos. Existe um mal que está fora do nosso corpo,
Como, por exemplo, se a gente se acidenta, qualquer coisa desse tipo. Mas existe também um outro tipo de mal, que é aquele que tenta entrar no nosso coração e nos levar para longe da comunhão com Cristo. E esse também nós precisamos pedir livramento. Esse é um mal que muitas vezes trabalha através de distrações. Nós precisamos pedir para o Senhor Jesus Cristo que sejamos fiéis e prudentes até o fim. E quem opera isso dentro de nós é Ele. Então, isso precisa fazer parte da nossa oração. Quando nós vamos orar, por exemplo, expulsando algum demônio, repreendendo algum mal, nós fazemos a oração, certo? E na outra parte, nós podemos agradecer o Senhor Jesus Cristo, porque nós não temos autoridade para isso à toa. Essa autoridade vem da cruz. Então percebam, irmãos, que existe sempre um paralelo entre as duas orações. E nós precisamos então aprender a orar de maneira que tornemos Cristo dignamente o Senhor das nossas vidas. Nós sabemos que se orarmos todos os dias, agradecendo a Cristo todos os dias por aquilo que Ele fez, não será suficiente, né? Não vai equivaler ao que Ele fez. Mas mesmo assim, meus irmãos, nós precisamos buscar ter um coração cheio de ação de graças. Isso é um exercício diário em oração. E veja só o que o apóstolo Paulo nos ensina em seguida desse versículo. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Esse "e", meus irmãos, está somando isso aqui com o versículo de antes. Paulo está dizendo que se nós mantivermos uma vida de oração e ação de graça, nós vamos ter também a paz de Deus, que excede todo o entendimento e guardará os nossos corações e os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Isso tem um significado muito grande, é como eu falei para vocês no começo, porque a oração de ação de graças, ela também é combativa, ela também derruba demônios, ela também opera, ela traz também a operação de Cristo para dentro dos nossos corações. E ele continua aqui dizendo: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Veja, irmãos, nós temos necessidade de paz todos os dias. Nós então precisamos orar as duas partes. Precisamos suplicar, pedir, interceder e também agradecer, reconhecer, louvar a Jesus, dizer a Ele coisas de amor que estão dentro do nosso coração, né? Sobretudo o que nós sentimos por Ele, tá certo? E a promessa de Deus é nos trazer paz, ou seja, nos livrar de opressões, de coisas malignas. E também Ele vai guardar os nossos corações, guardar os nossos sentimentos. Será que a gente consegue imaginar o quão importante isso é? Que os nossos sentimentos estejam guardados em Cristo? Você já lutou, por exemplo, contra um sentimento de rancor? Você já lutou, por exemplo, contra um sentimento de ódio, de falta de perdão? Pois é, meus irmãos. Isso aqui, Paulo está ensinando, olha, vossos sentimentos estarão guardados em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso, meus irmãos, maravilhoso. Eu convido você a orar comigo, mas antes, peço que você deixe seu like, comente, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Pode ser que Deus tenha colocado alguém no seu coração aí, tenha te lembrado de alguém que precisa ouvir essa mensagem. Mande para ela, tá certo? Vamos orar.
Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te louvamos e te agradecemos, ó Pai, pela nossa salvação, pelos nossos nomes estarem escritos no livro da vida, pelo Senhor ter enviado Cristo, prova do teu grande amor, Pai, sacrifício por teu grande amor. Pai, obrigada pelo teu Espírito Santo, pela tua palavra, teu Espírito Santo que é o nosso professor, e a tua palavra que nos ensina o caminho que devemos andar. Obrigada por revelar para nós coisas espirituais, porque é o tempo, Senhor, das pessoas saberem. Obrigada, meu Pai, por nos chamar para a comunhão com o Senhor Jesus Cristo. E isso, Pai, nós pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor continue operando nas nossas vidas. Dá, Senhor, àqueles que não te conhecem ainda ou te conhecer, Pai. Dá àqueles, Pai, que ainda não têm comunhão com a Tua palavra, comunhão com o Senhor Jesus Cristo, que possam tê-la. Dá, Senhor, àqueles que precisam, Senhor, de um coração limpo, Senhor, através da Tua palavra. E nós agradecemos a Ti, Pai Santo, por toda a obra que o Senhor já começou. Agradecemos a Ti, Pai Santo, porque esse vídeo chegou até esta pessoa, esta mensagem, Senhor. Abençoa, meu Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, todo instrumento que é usado para levar a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço que o Senhor dê a Tua graça a cada uma destas pessoas que estão ouvindo. Derrama da Tua casa sobre os lares, Senhor. Alcança, Jesus, com a Tua misericórdia as vidas dos cônjuges, dos filhos. Alcança seus corações, Jesus. Traz a eles o conhecer a Tua graça, para que Te vejam, para que conheçam a Tua glória, Jesus. Desfaz, Senhor, toda a obra das trevas, em nome de Jesus Cristo. E eu peço a Ti, Senhor Jesus Cristo, que o Senhor venha trazer luz aos corações. Em o nome de Jesus Cristo eu oro. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.